iniciar a gravação aqui, que eu já estava esquecendo de iniciar a gravação da aula. Mas vamos lá, gente. Então, questão da internet, realmente a gente engatinha um pouquinho ainda aí com a desigualdade, né, de internet aí. Tá? Tanto 4G, que também não pega em todo lugar, quanto mais a internet fixa, né? Para questão de qualidade. Mas uma coisa que vocês podem fazer em casa é diminuir. No caso, né? Que nem aqui, a minha transmissão, eu deixo ela numa menor qualidade, né, de imagem para poder diminuir o consumo de internet, né? Para diminuir. E olha que foi diminuído a qualidade para já facilitar um pouquinho todo mundo aí, que eu sei que é um pouco desigual, né? Mas o que vocês podem fazer no dia a dia para minimizar isso, né? É sempre entrar no seu aparelho, vai ver um vídeo no YouTube. Verifica lá se a resolução está no automático. Porque o YouTube já está com esse recurso aí de diminuição de qualidade, né? E outras empresas também de streaming, né? Como Amazon, Netflix também estão diminuindo a qualidade de imagem dos streaming para poder liberar um pouquinho de internet. Mas você também pode fazer isso de uma forma manual, deixando uma resolução mais simples, que isso facilita um pouquinho mais a liberação de banda aí de internet. Tá? Então é uma coisinha para ajudar, né? Não vai resolver o problema, mas ajuda. Tá? Gente, a galera ainda não entrou ainda, né? Mas vocês que estão online, né? No caso a gente tá com a Bianca Silva, a Camila Oshiro, a Gabriela, a Gleide, a Camila, eu, o Vitor e a Yasmin. Tinha mais alguém online, só que eu acho que acabou saindo. Quem é que tava aqui online? Acho que não. Vocês instalaram no celular ou no computador aquele programinha lá que eu havia falado, o Skype, ou o Google Meet, acho que a pronúncia é essa, né? Quem tem um computador dá para fazer pelo computador, né? É o que eu havia falado. Mas tem a webcam, Vitor? Você tem webcam? A Yasmin também eu acho que tem computador, né, Yasmin? Você também faz pelo computador, né? Tá? A Camila só faz pelo celular. A Camila Oshiro faz só pelo celular. A Bianca tem o notebook, né? Que também dá para fazer pelo navegador. Só o Skype que tem que instalar, tá? Camila só pelo celular, né? Então tem que instalar o Middle, o Google Middle e o Skype. A Gabriela é computador comunitário, né, Gabriela? A Glade já instalou, né? Faz parte, o importante é que você conseguiu, né? Bom dia, Sabrina, tudo bem? Tá me ouvindo, Sabrina? Ainda não entrou aqui na sala online. Sabrina Ferreira, tá me ouvindo? Pessoal, só tem 5 pessoas no vídeo. Sabrina, bom dia, tudo bem? Tá um pouquinho atrasada. Conseguiu instalar os aplicativos, Sabrina? Que eu havia comentado na aula passada. Sabrina? Sabrina, tá me ouvindo?
Tá me ouvindo? Então vamos lá. Hoje em especial, gente, ah, vamos, né? Eu vou dar uma revisão geral do PowerPoint para vocês, tá? Dar uma revisãozinha geral. Ah, esperar que a galera tá escrevendo aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Sabrina? Beleza. Conseguiu instalar lá o programinha lá, o Skype. Não sei se você utiliza o celular e o computador. Acho que você usa o computador, né? O Skype e o Google Meet, ou Meet, né? Google Meet. Quem tem computador baixa só o Skype, tá? Agora, se for o celular, tenta baixar os dois. Por quê? Porque a gente vai fazer um teste. Porque eu quero fazer uma coisa com vocês no dia 30, que eu falei que é o último dia de aula do módulo. Né? A gente vai fazer um projetinho, a gente vai fazer uma avaliação. Então, eu preciso testar com vocês qual vai ser a melhor ferramenta, tá? O Skype ele é uma ferramenta azul, é um aplicativo azul, tem um S. Ele tem um S de ícone, né? Tá? Então é para testar a melhor ferramenta para o que a gente vai usar em aula no dia 30. Então, por isso que eu pedi para baixar os dois, para a gente poder testar. Tá? Inclusive hoje a minha intenção é fazer um teste rápido com vocês, com todo mundo que está aqui na sala, né? Mas para fazer um teste para saber se vocês conseguem me ver e eu consigo ver vocês de alguma forma, tá? O Moodle acaba sendo mais rápido, mais prático para quem tem computador, porque ele abre direto pelo navegador, né? O Skype a gente precisa do Skype propriamente dito aí, tá? Bom, vamos lá, gente. Temos em 9 pessoas, 8 pessoas, né? 9 comigo. Estamos 6 aqui vendo a câmera, tá? Então é importante todo mundo entrar aí e conseguir me ver aí, tá? Yasmin, perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Então, vou abrir aqui o PowerPoint, primeiramente. Eu já vou inverter a câmera para todo mundo. Fazer uma revisão rápida de coisas principais aí sobre o PowerPoint, tá bom? Mas nada impede também de vocês olharem os vídeos que são gravados, né? Anteriormente, tá bom? Deixa eu inverter agora a câmera aqui para todo mundo poder ver o aplicativo. Deixa eu inverter a minha câmera aqui de gravação. Beleza, agora podemos iniciar. 8 pessoas, 8 espectadores. Show de bola. Então vamos lá, gente. Revisão rápida, revisão plena sobre o programa aqui de apresentações gráficas, tá? Bom, como o nome fala, gente, a gente está trabalhando com programas de apresentações gráficas. Como a gente já viu, a gente pode trabalhar com o programa PowerPoint da Microsoft, tanto em app instalado no seu smartphone, né, no seu celular, quanto instalado no computador, tá? Para computador não existe só o PowerPoint, tá? Para computador vocês podem utilizar o BR Office também, tá? Ou OpenOffice ou LibreOffice, tá?
que também ele é totalmente gratuito, diferente do PowerPoint. Então você tem aqui como LibreOffice para instalar em computador também, você tem lá um editor de texto, você tem uma planilha eletrônica, você tem um programa de apresentações gráficas, você tem um programa para desenho, banco de dados, tá? Então você pode baixar o LibreOffice também. E a gente tem as versões online, né? Que como a gente já viu aqui, pela sala Google, né, a gente tem o programa de apresentações, e quem tem o Outlook, né, o Hotmail aí, conta no Hotmail, a gente também tem o PowerPoint online, tá? Então assim, o que você aprender a fazer, você consegue fazer em qualquer aplicativo. Lembrando, gente, que existem recursos, existem ferramentas que no aplicativo online e no aplicativo instalado no seu celular, acaba sendo um pouco mais limitado. Nem tudo a gente consegue colocar em prática, né? Devido a algumas limitações. Porém, essas limitações elas não vão te atrapalhar a montar uma apresentação para uma reunião, tá? Que são coisas mais objetivas, certo? Agora, no programa instalado no computador, a gente já viu que dá para criar vídeo, dá para converter vídeo, dá para fazer joguinho, né? Então a gente viu que dá para fazer bastante coisa no programa instalado, tá bom? Então assim que a gente abre o PowerPoint, aqui no caso a gente está mexendo com o PowerPoint, a gente tem alguns modelos aqui, tá? São layouts que a gente pode utilizar, tá bom? Que a gente pode estar utilizando. Eu sempre sou a favor, né? Até mesmo pela minha posição, sempre colocar ele em branco e a partir daí você utilizar a criatividade de criação e criar algo bacana para que as pessoas elas possam estar avaliando e vendo o que você está fazendo, tá? Logicamente que dentro de uma pressa, de uma necessidade, você pode pegar modelos, layouts já prontos aí, certo? Bom, o que é um programa de apresentações, né? É um programa que vai te auxiliar a criar um conteúdo interativo para que você possa, com ele, apresentar, né? Mostrar algo, tá? Então você pode, quando a gente fala em apresentar, é uma coisa ampla. Vocês mesmos estão terminando, né, de elaborar um trabalho onde vocês montaram, criaram de uma forma fictícia, né, porque essa empresa ela não vai existir, você não vai criar ela de uma forma física, mas são modelos de empresas que existem. Então você está criando uma empresa, onde essa empresa você está montando uma explanação, você está montando todo um roteiro, e esse roteiro está sendo feito dentro de um programa de apresentações gráficas, tá? E qual que é a intenção desse programa? Que depois a gente possa apresentar, que a gente possa mostrar numa reunião. Essa reunião ela pode ser uma reunião onde você está apresentando uma ideia para a empresa, ou que você está tentando vender, oferecer os serviços da empresa que você está criando, tá bom? Então, uma outra coisa que a gente precisa saber, que a apresentação ela é criada nessa folha, né? Essa folha recebe um nome técnico chamado de slide, tá? O que é um slide? O slide é uma folha em branco, tá bom? Então aqui a gente tem um painel lateral do lado esquerdo aqui da janela, aonde conforme você vai criando slides, você consegue visualizar essa estrutura do seu slide, tá? Essa visualização a gente pode mudar, a gente pode alterar de acordo com a nossa necessidade. E aqui a gente tem a área de edição, que é para a gente poder literalmente começar a criar a nossa apresentação. Então, a gente vai ter uma revisão do módulo. A turma em questão é a 3604, tá bom? Então, no primeiro slide, gente, é padrão, tá? Você vai colocar o tema da apresentação. E como vocês estão participando de uma turma, você vai colocar lá a turma e vai colocar, né, o seu nome,
tá? E também a gente coloca a data. Beleza? É um padrãozinho que eu peço para todos os alunos criarem. Bom, feito aqui, a gente parte para, propriamente dito, né, a criação do conteúdo. Lembrando, gente, um programa de apresentação, ele não é um livro, ele não é para você criar um texto muito grande. O texto ele tem que ser objetivo, ele tem que ser um texto curto. Por quê? A intenção da apresentação é que você intercale imagens, intercale textos relacionados às imagens, ou melhor dizendo, relacionado ao tema que você vai abordar, tá? Isso também cai em questão em uma de nossas aulas anteriores, né? Que é relacionado a técnicas de oratória, técnicas de apresentação. Por quê? A apresentação, ela tem 50%, ela vai ser o conteúdo que está na apresentação, e os outros 50% vai ser a sua oratória, vai ser a sua apresentação, né, naquele momento. Então é importante que você estude, você domine e que você saiba na ponta da língua o que você está montando. Tá? Então, sobre o tema da empresa que vocês estão montando, estão terminando de montar, estão terminando de elaborar, que não me deixem esquecer, hoje eu vou passar a data lá que vocês vão me entregar, tá bom? Então é importante isso daí. Vocês dominarem, vocês conhecerem isso, e principalmente aquela última coisa que a gente viu na semana passada, que é a parte da conclusão, tá bom? Então aqui a gente começa com o slide, né, voltando aqui. E esse slide, eu tenho aqui uma guia chamada layout. O que é o layout? É o formato. Tá? Então você pode alterar o slide, né? Você pode alterar para outros formatos, de acordo com o que você precisa. Por exemplo, eu vou colocar imagens. Se eu vou trabalhar com imagens, eu não preciso colocar esses daqui. Eu posso colocar esse aqui, somente o título, e pôr as imagens aqui. Tá? Então você tem aqui o formato, você tem um layoutzinho que você pode manipular. Tá? Então aqui nós temos em duas colunas, onde você pode fazer uma lista curta. Então você pode colocar uma lista aqui e uma imagem ou imagens aqui. Tá? Então isso você pode fazer em todo o seu slide. Aqui, né, na guia inicial, né, na página inicial, a gente tem toda a parte do quê? De formatação. Né, essa questão de formatação, eu falo a formatação do texto, tamanho, cor da letra, o formato da letra, né, o estilo de letra, né, que é o formato, né, o tamanho, cores, tá? Formatações como negrito, itálico, sombra, alinhamentos. A gente tem aqui também a questão de marcadores e numeradores, espaçamentos. Aqui a gente tem a questão de alinhamento e orientação do texto. A gente pode trabalhar com formas, colocar formas, inserir caixas de texto. Né? Então a gente tem aqui formas. Aqui são os estilos que a gente pode trabalhar dentro do slide. Preenchimento, cor da linha, efeitos. Tá? Então, página inicial, a gente tem todas essas ferramentas aqui. Tá? Inclusive essas áreas de expansão, que são áreas que ele nos abre uma janela e a gente pode trabalhar com mais cautela dentro de uma opção, tá bom? Então a gente tem aqui esses auxiliadores aí pra gente, tá? Guia inserir, né? A guia inserir é tudo que a gente pode inserir de objetos, tá? Tudo que pode ser colocado como objeto. Então a gente viu que a gente pode colocar imagens, né? A gente pode pegar imagens aí, tá? Deixa eu ver aqui em downloads. Downloads eu tenho, tá? A gente pode pegar imagens, tá? A gente pode utilizar imagens online, que eu acho muito mais prático do que você salvar e depois colocar no slide. Então pode vir aqui direto. Aqui a gente viu para criar um álbum de fotografias, né? A gente tem aqui as formas básicas. Nós temos aqui o Smart Art,
que é o que a gente tem aqui de diagramas e organogramas, para poder trabalhar, até mesmo para montar hierarquias, setores da empresa, né? A gente viu some gráficos, a gente trabalhou bastante, né, dentro do PowerPoint com gráficos, com planilhas, né? A gente também trabalhou hiperlink, tá? Que foi um dos temas da semana passada, terça-feira passada, tá? Então aqui a gente tem alguns recursos que a gente pode inserir aí, né, numa versão online, símbolos, né, equações e vídeo e áudio, né? Lembrando que a gente viu uma aula aí, nós tivemos uma aula que dá para colocar música, né? A gente pode colocar áudio ou gravar áudios, ou até mesmo gravar um vídeo pelo PowerPoint, tá? A guia designer, né? O que é o designer, gente? O designer é um modelo, né, que você vai usar para a sua apresentação. Tá vendo? Então é um designer, é um modelinho. O que esse designer ele tem? Ele vem com um plano de fundo. Esse plano de fundo ele tem uma cor que a gente pode alterar, tá? A gente pode modificar aqui essa cor, tá? E ele vem com um padrão de cores, de fonte, ele vem com um padrão de fonte, ele vem com um padrão de slides também, tá? Então, a gente tem aqui o designer. Transição. O que é a transição? A transição ela é a alternância, né, a mudança de um slide para o outro, onde ele vai te dar um efeito. Tá vendo? Ele vai nos dar aí um efeito para essa transição, tá? Então a transição nada mais é do que a mudança. Por que é importante colocar a transição? Como é uma apresentação, a gente precisa de uma certa forma fazer com que as pessoas que estão interagindo, estão participando, estão vendo essa sua apresentação, elas tenham uma forma dinâmica. Então se for algo muito parado, se torna muito cansativo. Tá? Então, além da apresentação ela ter um efeito visual para tirar essa monotonia da nossa visão, né? É muito importante que você, na hora de uma apresentação, né, também interaja muito com o público. Tá? Interaja em qual sentido? Interaja na questão do tema que você está abordando. Então, a transição de slide ela é fundamental, né? É importante a gente colocar uma transição nos nossos slides. Também toma cuidado para não virar um carnaval, né? Mas é importante colocar. Essa transição a gente pode colocar ela de forma automática, tá? Para que você não fique apertando o Enter. Não é recomendado caso você esteja fazendo uma oratória, tá? Quando você está fazendo uma oratória, a gente utiliza alguns recursos, né? Existem controles USB, Bluetooth, que você vai apertando e ele vai mudando essa transição, tá? Então, a gente só coloca automático caso você vá criar um vídeo, vá criar uma animação, alguma coisa que você não tenha que falar, tá bom? Então, você põe um tempinho aí nessa transição. A animação, né? O que é a animação? A animação ela não vai animar o slide, ela vai animar o conteúdo que você colocou no slide. Então, por exemplo, o texto aqui, revisão. Em animações eu tenho efeitos, que são efeitos de entrada, efeitos de ênfase, efeitos de saída e tenho questão de caminho, trajetórias, tá? Então o efeito de entrada ele vai ser inserido quando o slide ele abre, passa-se a transição, abre-se o slide e aí você vai ter a entrada do conteúdo que vai ser abordado, tá? Então aqui, por exemplo, subir. Vou colocar algo tradicional. Mas nada impede que você, dentro da apresentação, coloque os três, entrada, saída, né? Ou entrada, ênfase, saída, entrada, ênfase, saída e caminho, ou enfim, né? Você pode adicionar esses recursos por aqui, tá? Em adicionar animações. E aqui a gente tem o tempo, né? Nós temos a propriedade do tempo.
Além disto, como a gente está trabalhando com animação, a gente tem um painel que pode ser exibido, painel de animação, que você pode trabalhar aí a ordem, sequência, tempo, tá bom? Dos efeitos que você quer trabalhar. Tudo bem? Na guia apresentação de slide, é para você testar, você verificar como que tá. Se você quer ocultar algum slide, o slide 2 eu não vou usar. Então você vai lá e pode ocultar o slide. Perceba que quando você oculta aqui, ele fica um xizinho, tá? Você pode testar a sua apresentação, né? Pode estar testando aí a apresentação, tá? Então aqui como não tem tempo, né? Então você pode fazer a testagem, tá bom? E aqui você pode gravar, né? Caso você queira fazer uma gravação do que está sendo apresentado, você pode clicar aqui em gravar, tá bom? Então a gente tem aqui para testes, né? A questão da nossa apresentação, testar e trabalhar. Aqui a guia revisão é para você testar a parte de ortografia e gramática, né? E a exibição, essa exibição de como você pode visualizar esse slide. Então aqui a gente está no modo normal, tá? Mas aqui eu posso colocar a exibição de tópicos, ele vai me mudar aqui a estrutura. Eu tenho a questão de classificação de slides, isso daqui é legal para visualizar na hora que você quer imprimir, né? Anotações, também utilizado para impressão, você pode colocar anotações aqui sobre o slide que você está criando. Modo leitura, ele é uma visualização para você ler, né, essa apresentação, né, como se fosse um livro, né? Tem aqui o modo leitura. E aqui são a questão do slide mestre, né? Que nós já vimos em aula, né? O que é o slide mestre? É você criar um padrão. Você criar um padrão aí de fundo, cor, tamanho. Você vai criar um padrão, um layout. Então lembra que eu falei que não que vocês tenham que fazer isso agora. Não precisa fazer, né? Vamos ser mais objetivo, não vai precisar fazer isso. Mas quando você cria um layout, um padrão visual para uma empresa, por exemplo, você cria esse padrão visual aqui no slide mestre, tá? Então o padrão visual ele é composto por cor, logotipo, tamanho, tipo de fonte e assim por diante. Então a gente cria aqui no slide mestre, tá? Então a gente tem aqui a opção de revisão. Tudo que a gente fez aqui, a gente pode imprimir esse trabalho, né? Então aqui no menu arquivo, na guia arquivo, a gente tem essa opção aqui de imprimir, tá? Então você pode imprimir, né? Então eu não tenho impressora instalado aqui, mas a gente pode configurar, né? A gente pode verificar o como quer ser impresso, né, esses slides. Então você tem aqui um padrão, né, de visualização dos seus slides. Tá vendo? Como eu não tenho muito slide, né, não vai aparecer muita coisa. Tá bom? Então você tem aqui um padrão para você imprimir os seus slides, tá? E você pode configurar, né? Você tem aqui a opção de cabeçalho e rodapé para aparecer a data, né? Você pode escrever, né, coisas no cabeçalho. No rodapé também a gente pode colocar informações. Isso tudo para impressão, tá? Aí ele vai aparecer, né, pra gente aqui as informações. Tá? Data, informações, tá bom? Aqui é para você trabalhar as cores, né, para não gastar tinta, economizar tinta na hora da impressão. E aí aqui é a quantidade de cópias. Quantas cópias você quer do trabalho impresso. E aqui você seleciona, né, o slide que você quer imprimir. Quer imprimir só o slide 1? Tá? Quer imprimir só o slide 2? Opa! O slide 2? Quer imprimir o slide 1 e o slide 2? Você pode marcar aqui através do ponto e vírgula. Então você pode determinar o slide que você quer imprimir aqui, e aqui você determina
a quantidade de cópias. Aí, só clicar em imprimir. Tá? Eu não tenho impressora instalada aqui no computador, então segue a orientação para você ver. Tá? Dentro, deixa eu mudar aqui o layout, né? Dentro das animações, né, dentro dos recursos que aqui nós temos, tá? A gente pode trabalhar muito com essas formas. Então nós vimos aí, né, trabalhamos com formas. A gente pode colocar cores para essas formas. Tá? Aqui é a questão de contorno. Brincar aí, né? Eu gosto bastante do PowerPoint porque ele permite a gente criar coisas, né? Bem legal. Então você pode brincar aqui, ó. Aqui eu estou mudando a cor, né? A gente pode brincar, a gente pode trabalhar com efeitos, né? Visuais. Então você pode criar uma historiazinha, dá para fazer bastante coisinha aqui. Né? Temos aí as formas. E aí a gente pode inserir as imagens. Imagens online. Carro.gif. Vamos pegar uma imagem animada de um carro aqui. Vamos ver qual que é a animação desse carro aqui. Aí ele se move um pouquinho aí. Acho que dá pra todo mundo ver aí, né? Mas é uma imagem pequena, eu aumentei ela, tá vendo? Ela ficou distorcida. E aí, né, a gente pode fazer esse carro andar lá na guia animação, né? Na guia animação, a gente tem aqui animação de trajetória e eu posso colocar aqui uma linha de animação para ele andar para a direita. Tá aqui a linha de animação. Posso fazer esse carrinho se movimentar. O efeito aí, ó, de transição de slide, o carrinho andando. Viu? Dá para brincar aí com a animação. Então, você pode colocar animação numa apresentação, no trabalho que vocês estão montando aí? Pode. Tá bom? Desde que não seja algo muito fantasioso, mas pode colocar. Não só pode, como deve, né? Certo, gente? Pergunta aí para vocês. Até aqui, a nossa revisão, vocês querem perguntar algo? Querem tirar alguma dúvida? Algum ponto em particular? Perguntem aí na sala Discord, pessoal. Tá? Perguntem aí na sala Discord alguma dúvida que vocês tenham. Aqui também, uma coisa muito funcional é o Smart Art, tá? Lembrando que o Smart Art, ele compõe galerias, né, de organogramas e diagramas que servem para a gente representar situações ou condições importantíssimas, tá? Dentro da empresa, dentro de um parâmetro, criação de processos, tá? Então a gente utiliza o diagrama organograma para isso daqui. Então a gente pode trabalhar com ele para a criação de processos, etapas de processos, de produção, de criação, processos da empresa, demonstrar que os setores que a sua empresa tem, tá? Então a gente tem aqui alguns layouts. Modelos, tá bom? Deixa eu ver aqui o que perguntou. Beleza, nenhuma dúvida. Então nós temos diagramas e organogramas que você monta. Para cada diagrama, organograma, ele tem uma finalidade, tá?
Então aqui nós temos o de ciclo, né? Nós temos aqui, esse daqui também é de ciclo, né? Como ele é uma engrenagemzinha, né? Essa engrenagemzinha, ela representa uma sequência, etapas, né, da empresa, né? Se um setor não funcionar, o que, que pode acontecer com os demais? Então, você pode trabalhar aqui com os layouts, vendo, logicamente, que esses layouts, né, eles não são escolhidos de forma aleatória, existe um sentido, tá? Então, é importante você saber trabalhar com eles. Tá vendo? Então você quer criar processos, né? Então você tem aqui diversos layouts, tá? Diagramas, tá bom? Então, para quem ainda não colocou no trabalho, você pode escolher o melhor diagrama para a necessidade do seu trabalho, tá bom? Então nós temos aqui os diagramas, tá? Aqui no botão inserir a gente coloca os diagramas. E os gráficos, né? Lembrando que o gráfico ele vai representar dados, né? Se vocês estão olhando, né, prestando atenção no jornal, é o que mais tem, né? Manhã, tarde e noite é o que mais tem é gráfico, né? Principalmente pela questão aí do vírus, né? Do Covid-19, tá? Então, a gente tem aqui diversos gráficos que você pode escolher o gráfico e inserir no seu slide, na sua apresentação. Lembrando que o gráfico ele sempre vai estar atrelado a um banco de dados, que na verdade vai ser uma planilha. Vai estar sempre atrelado a uma planilha. Então ele te dá um modelo aqui e aí você vai inserir os dados que você quer, né? Criar. Então você pode inserir aí o gráfico, tá? Inserir o gráfico aí na sua apresentação, tá bom? E caso você queira colocar um efeito sonoro, é que eu acho que eu não tenho música aqui no computador, mas você pode vir aqui no menu inserir áudio, né, do PC, tá? Então aí se você tiver alguma música instalada ou baixada, aqui no caso eu não tenho, você pode inserir. Ou você pode gravar um áudio. Você pode vir aqui e gravar um áudio. Vou testar aqui um áudio. Teste 3604. Testando. Estamos testando aqui a ferramenta áudio na revisão da turma 3604. Então, você pode gravar um áudio, você pode gravar uma explicação. Ó que legal, você gravar a explicação da sua empresa ou a explicação daquele slide de forma visual, tipo aqueles, né? Hoje a gente está encontrando muito aí, né? Tours, né? Você conhecer cidades, conhecer museus, conhecer cavernas, né? De forma virtual pela internet e eles gravam um áudiozinho. Então, vou parar o teste aqui. Parei o teste e aí, se eu quiser clicar em OK, esse áudio ele está aqui gravado. Para executar, a gente aperta o play. E aí ele vai aparecer o áudio gravado aí. Estamos testando aqui a ferramenta áudio. Viram? Então, provavelmente aí por causa do programa vocês não consigam ouvir o áudio. Ouviram eu falando, né? Mas o áudio colocado não. Mas depois vocês vão ver a gravação da aula e vão conseguir ouvir aí a mesma gravação. Tá bom? A galera tá perguntando aqui. A Gleide vai perguntar algo. Vocês podem perguntar de forma auditiva, tá, gente? Vocês podem falar. Caso vocês achem mais prático. Então a gente pode trabalhar aqui com o áudio. E o vídeo, né? Caso você queira gravar algo ou tenha um vídeo no computador, a gente tem aqui o vídeo, né? Tem um videozinho que dá para você inserir aí na nossa apresentação.
Gleide, qual atividade complementar? Desculpa. Que eu não tô lembrado. Ah, tá, o álbum de fotos. Tá, tá, tá. Mas o álbum de fotos foi o que eu comentei na aula, né? Que eu expliquei porque eu tenho que explicar a ferramenta, tá bom? Mas que é um recurso que nem todo mundo ia conseguir fazer porque às vezes não tem o celular ou algo do gênero, tá bom? Então acho que eu deixei até meio que opcional aí para fazer, tá bom? Mas tranquilo aí, não tem crise. Quem conseguir fazer e me entregar vai ser bacana, e quem não consegue fazer ou não conseguiu fazer também não vai ser prejudicado, tá bom? Porque é um recurso que tem na versão instalada, né? No programa completo, tá bom? Então fica despreocupada, tá? Tiverem dúvidas, perguntas, podem perguntar, tá, gente? Porque a revisão aqui é mais uma coisa funcional, tá? Só para relembrar algumas coisinhas que a gente viu durante o módulo todo, que aula a aula a gente viu de uma forma mais pausada e mais detalhada dentro dos recursos, tá bom? É só uma explanação geral de principais itens, né? E aí a gente tem aqui o hiperlink, né? Hiperlink, que é uma coisa muito funcional, tá? Então, o hiperlink é aquela área clicável. Quando você clica, ele vai te direcionar para algum lugar. Aqui eu vou colocar para direcionar lá no YouTube, que é mais prático. Tá bom? Vamos lá. Vou abrir aqui o YouTube. Já está até aberto aqui. Vou abrir lá o meu canalzito, né? Espero que todo mundo esteja entrando, né? Esteja vendo, né? As aulas, né? Que eu posto lá, que é um material de apoio para vocês, tá? É uma coisa aí para vocês. Então a gente tem aqui o link, né? Então eu vou copiar aqui o link. É o link que você entra em qualquer vídeo que você copia aqui. E aí você pode criar o hiperlink, né? Então vamos aqui na ferramenta hiperlink. E no caso eu vou linkar para um vídeo. Então quando eu abrir esse slide e clicar aqui, ó, ele vai abrir para mim o site. Vai abrir um documento, que a gente viu que dá para abrir um documento. Então ele tem aqui a gravação da aula, né? Beleza? E cheio de vídeo de slime aqui que minha filha fica vendo pelo celular e ele grava tudo. Vamos voltar aqui para o painel, tá? Então tem um canalzinho aqui no YouTube que eu criei para vocês. Tem muita coisa, tá, gente? Vocês podem entrar lá e ver vídeos. Não só do módulo, né? De um módulo só. Mas tem vários vídeos aqui, tá bom? Que eu acabei criando aí o canal, mas para dar um suporte aí para todos os alunos por questão de conexão, né? Conexão com a internet. Tá de brincadeira, você fica vendo Lucas Neto, videozinho de criar slime, essas coisas? Minha filha adora, eu tenho que dar uma. Tem que sempre dar uma monitorada, né? Porque nem tudo é legal para a idade dela, né? Que ela tem 5 anos, né? Então. Não, nem eu deixo ela ver Lucas Neto. Mas dou uma monitorada. Uma coisinha mais construtiva, né? O pessoal cria muito conteúdo infantil aí, mas conteúdo que não é construtivo. Mas é bacana, bacana, é bacana. Bacana. É legal sempre ver aí. Então, aqui tem vídeos de muita coisa, tá, gente? Tem vídeos de Excel, tem vídeos sobre o módulo de vocês, outros módulos, tá bom? Então, é algo importantíssimo aí.
Então aqui sobre a nossa revisão, tá? Tem aqui, né, a apresentação, né, que a gente criou. Opa, a apresentação, né, criada. Onde vocês viram que o link ele é funcional, ele vai funcionar o link. Então esse link eu posso direcionar para um site e também posso direcionar para documentos, tá? Que você queira colocar aí na sua apresentação. Então, dentro do PowerPoint de uma forma resumida e compacta e funcional, a gente tem essas informações a trabalhar, né? E as tabelas, né? Não posso esquecer aqui da tabela, né? O que é uma tabela, gente? Tabela é um conjunto de linhas e colunas, tá? Aonde ela tem a finalidade, né, de nos ajudar na organização de dados. Então, você criou uma pesquisa na empresa, né, uma pesquisa de satisfação. Você vai colocar aqui, né, os dados dessa pesquisa, o que foi avaliado, a numeração. E depois você pega essa tabela, joga lá no Excel e converte ela num gráfico, tá? Então, bem funcional aí. Então, a gente tem aqui as tabelas também para poder colocarmos, né? Poder trabalhar aí com isso no contexto geral da apresentação, tá? Mas nada disso, gente, ele é tão funcional quanto você dominar o conteúdo que você está montando aqui para você poder utilizar aquelas técnicas de oratória que nós vimos em conteúdos anteriores aí, tá bom? Que eu mandei para vocês aí. Então é isso que eu tenho para vocês sobre a questão da apresentação aí, da oratória, da revisão do nosso querido e ilustre amigo PowerPoint. Certo, gente? E aí a gente vai fazer o teste, tá bom? Do programinha Middle e do programinha Skype. Aí a gente vai testar agora, nesse instante aí. Então, o primeiro teste que eu vou fazer aqui, gente, é pelo Middle. Tá? O primeiro teste que eu vou fazer aqui é pelo Mid, né? Da sala Google. Então, aqui na sala Google eu tenho esse programinha aqui, ó, Mid. Tá? Eu tenho aqui, eu posso ser o mediador, né, de uma reunião. Então, eu vou iniciar aqui uma reunião. Vou copiar o link. E vou mandar aqui para vocês. Se você está pelo computador, Yasmin, ele vai abrir pelo navegador, tá? Pessoal, cliquem aí no Meet para a gente poder testar. Lembrando que na aula passada eu já havia comentado que a gente faria um teste, tá? Ó, a minha câmera não vai aparecer porque eu estou usando um programa aqui para gravar, tá bom? Então ele vai ficar meio pesadinho aí. Deixa eu alterar aqui. Eu vou fechar aqui meu vídeo, tá bom? Pela sala Google. Ou pela... Cliquem aí no Meet, tá bom, gente? Ó, só a Camila Oshiro entrou na aula, tá bom? Entrou aqui no vídeo online. Beleza. Quem tem o computador, gente, tá fazendo pelo computador, ele vai abrir direto no navegador, tá?
Ó, eu vou parar a gravação da aula aqui porque ele tá dando erro por causa da câmera, tá bom? Vou parar a gravação, mas aí a gente vai continuar